Daniel Cormier. Tudo bem, galera? Encerrou o UFC 309 e Jon Jones ainda é o campeão peso pesado do UFC, derrotando o Stipe no terceiro round com um chute giratório nas costas, à altura da costela, que deixou o Miocic no chão. Uma grande performance do campeão. Jon Jones voltou após uma lesão como campeão pesado. Essa luta foi promovida como o maior peso pesado de todos os tempos, enfrentando aquele que muitos consideram o maior lutador de todos os tempos. E desde o início ficou claro que esses dois não estavam no mesmo nível. Primeiro round, Jon Jones venceu ali a pontuação por 10-8. Começou a luta com um belo chute na barriga, depois deu uns jabs e o Miocic conseguiu uma tentativa de quedas com um golpe maravilhoso. Foi louco também, pois pareceu que o Miocic se perdeu um pouco ali, simplesmente foi para aquela posição. Miocic caiu, depois também veio um impacto brutal com um ground and pound. Aquela queda logo no início foi muito importante para o decorrer da luta, pois drenou muito a energia do Miocic e depois disso ele ficou muito lento. Ficou tentando perseguir o Jon, mas ele estava muito lento. Quando um cara como Jones está com você no octógono, você precisa estar preparado para muita coisa, pois muita coisa vai vir na sua direção. E eles colocam outros lutadores no camp de treinamento, tentando replicar o estilo de Jon Jones, mas quando você está dentro do octógono com ele, é totalmente diferente, porque a velocidade é diferente, o QI de luta é diferente e a capacidade de lançar todas aquelas armas é muito mais completa do que simplesmente falar faça isso ou faça aquilo. Você tem um cara que pode lutar no solo, que tem um chute muito forte, que tem um kickboxer, um estilo de Muay Thai. Não existe outro lutador que faça tudo isso como o Jon Jones faz. Parece que o Miocic esperava uma coisa e recebeu algo totalmente diferente. Foi uma derrota completa. Realmente foi um massacre. Eu fiquei muito surpreso porque eu sabia que essa luta poderia terminar de duas maneiras. Poderia ser muito, muito apertada e competitiva, ou poderia ser unilateral. Hoje, o que vimos foi a segunda opção, uma luta de um lado só, onde Miocic não conseguiu fazer muito, mesmo quando ele atacava, parecia que Jones vinha e conseguia, escapar, conseguia se esquivar e recomeçava. Miocic não estava disposto a continuar, porque de uma forma que lhe permitisse chegar ao Jon. Jon Jones, com aqueles chutes, com aqueles joelhos, com aqueles jabs. Existem áreas que não esperamos que um lutador melhore à medida que ele envelhece. Mas parece que Jon Jones tem um jab ainda melhor do que ele tinha nos últimos anos. Parece que ele está batendo mais forte nessa categoria. E ele desferiu um direto no Miocic que o quase deixou bêbado, cambaleando. Eu nunca senti essa ameaça quando eu estava lá com ele. Quero dizer, se ele tentasse acertar com um direto, não doía tanto, ok? Mas os chutes e todas essas outras coisas, cara, ele provou várias vezes o quão bom ele é. Eu realmente acredito muito nisso. Acredito no trabalho duro, QI de luta, e também podemos dizer que é a dureza, a durabilidade que ele tem dentro do octógono. Não importa o que eu sinta sobre Jon Jones na vida, eu o respeito muito imensamente como lutador. Ele faz muitas coisas certas quando está dentro do octógono. E isso levou a ter mais sucesso do que outro. Esse cara defendeu títulos ao longo de 3 gerações de lutadores. Aquilo foi o fim da geração de Miocic. Foi o fim daquele grupo. Quero dizer, Caim Velasquez, Júnior dos Santos, Verdun, todos esses caras, aquilo foi o fim da geração. E depois veio a geração anterior, Rampage, Shogun, Machida. Essa galera também defendeu. E ele estava lá ao longo de 3 gerações. Então não importa o que você sinta sobre ele, e é bastante claro que você precisa respeitá-lo, as habilidades que ele tem no octógono, e ele mais uma vez defendeu e se manteve como campeão peso pesado do UFC. Stipe, cara, estou muito feliz que você tenha se aposentado. Você não estava tão bem, um cara que não lutava há 3 anos praticamente, estava mais lento do que eu já vi, e ser lento na frente de um cara como o Jon Jones é muito complicado. Você tem que apertar, você tem que ir pra frente, você tem que arriscar. E Miocic simplesmente não teve essa capacidade, pessoal, de assumir esses riscos
necessários para poder ter uma chance. Jon Jones disse que não vai se aposentar agora. Ele disse que vai lutar de novo. Que bom, pois nós precisamos ver ele lutar mais. Eu conversei com Tom Aspinall depois da luta, quando estava acontecendo a limpeza. John Anik me fez uma pergunta e Joe Rogan perguntou o que o Tom estava pensando ao assistir tudo aquilo. E eu disse, nada. Então, eu perguntei ao Tom a mesma coisa. Perguntei para ele, o que você está pensando, Tom, ao assistir isso? E Tom disse também, nada. Ele falou, pois o Stipe e eu somos completamente diferentes. Sem faltar com respeito ao Stipe, mas ele estava muito lento. E eu não vou ficar lento. Eu não vou ficar assistindo. Eu vou partir para cima dele. Se for isso que Aspinall realmente vai fazer, estamos preparados para uma luta muito, muito divertida, pessoal. O Tom sabe que ele é grande, que ele é explosivo, e um jovem campeão interino que parece ser o cara que pode dar muito trabalho para Jon Jones. Jones é um problema, mas já pensamos muitas e muitas vezes que certos caras dariam trabalho para Jones, e nenhum deles conseguiu fazer isso. Agora, indo ao Main Event, Michael Chandler e Charles Oliveira fizeram uma luta fantástica. Olha, todo mundo vai falar daquele quinto round, que foi o round do ano, porque Michael Chandler deixou o Charles Oliveira muito machucado. E o Oliveira se recuperou, mesmo sendo atingido com vários golpes na nuca. Quero dizer, cada um daqueles golpes que o Chandler deu na cabeça de trás de Charles, o fato dele ter conseguido se recuperar mostra o quão duro e resiliente ele é. É o espírito de lutador que ele tem. O Charles Oliveira de antes, cara que venceu outros caras, não teria feito isso. Se fosse o Charles Oliveira do passado, ele teria desistido. E aí teríamos uma controvérsia, não é mesmo? Seria uma luta sem resultado. Será que os golpes foram ilegais? Todas essas coisas, mas Oliveira fez uma luta linda, uma luta fantástica. Foi um Oliveira muito conservador, muito mais conservador do que nós estávamos acostumados a ver. Ele fez um ótimo trabalho, rastreando Chandler, sem assumir tantos riscos como ele fez no passado ou durante seu reinado de campeão, mas a luta foi empolgante do mesmo jeito. Aquela hora em que o Chandler se levantou e saiu saltando para trás é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E eu acho que Oliveira, mais uma vez, merece uma oportunidade pelo cinturão do UFC. Ele tem mostrado isso repetidamente, que ele é um dos melhores dos melhores. A luta em pé dele, a trocação, está fantástica. O jogo de solo dele é tão bom quanto qualquer outro que o UFC já viu. A resistência dele é incrível agora. Ele é muito bom. O Chandler voltou a chamar Conor McGregor muito inteligente. Eu já disse isso antes da luta. Eu achava que Chandler tinha mais chances de vencer, de conseguir, uma luta contra o Conor. Mesmo se ele perdesse, ele perdeu a luta, mas mostrou que estava ali ainda, que tem coração, mas também mostrou o quão resiliente ele é. O Michael Chandler não precisa de uma vitória agora. O tempo dele já passou nessa questão de quem ele é como lutador. Mas uma vez, mesmo que ele tenha perdido, ele vai conseguir a luta contra Conor. E vai ser uma luta enorme. Eu sou totalmente a favor disso. E o Oliveira vai voltar também para uma luta pelo cinturão a qualquer momento. E eu sou totalmente a favor disso. Totalmente. Depois do Main Event, Bonico lutou contra Craig. As pessoas estavam irritadas, dizendo um monte de coisas, mas sabem o que? Não foi uma performance tão ruim de Bonico. Ele fez um bom trabalho. Ele ainda é um pouco inexperiente, ok? Ele é jovem, mas Bonico venceu e dominou ele. As pessoas estavam irritadas, gritando. Vocês não deveriam fazer isso, fazer Bonico se sentir mal, pois ele fez um bom trabalho. Ele fez um excelente trabalho, pessoal. Não podemos falar isso dele. Não podemos zombar dele. Ele fez um bom trabalho, ele é um lutador jovem. Ele está a caminho de tudo. Está chegando. Ele tem um futuro brilhante. Maurício Ruff, o cara é um verdadeiro leão. Ele é de verdade. Eu sei que foi uma vitória por 29-28, mas aquilo que aconteceu foi muito interessante. Não podemos também tirar nada do seu oponente. Ele é muito resiliente como qualquer outro lutador. Eu acho que qualquer outro poderia até mesmo ter sido nocauteado com os golpes que o Maurício acertou nele. Mas no final de tudo, foi um excelente card de UFC 309, uma grande noite de lutas. Obrigado a todos.